Então, Romanos capítulo 1, no verso 11, vai dizer assim: pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. O tema dessa mensagem é o fluir dos dons, faz parte de uma das matérias que eu tenho escrito. E logo eu e a pastora Dani vamos tocar uma escola sobrenatural aqui. Nós queremos repartir isso com vocês hoje, amém? Quantos querem fluir nos dons do Espírito aqui? Então vamos fundamentar agora sobre esse proceder que desde o início da igreja primitiva já existia. E como a palavra nos ensina a buscar isso. E para que isso serve? E quando serve? O que nós estamos fazendo aqui nesse momento é conhecendo o coração do Pai. Vira para o seu irmão e fala: nós estamos conhecendo o coração do Pai. Primeira Coríntios capítulo 2, no verso 4 e 5, vai dizer assim: que a minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A nossa fé tem que se fundamentar no poder de Deus. Não podemos simplesmente pregar palavras bonitas e usar da vulnerabilidade emocional das pessoas. Nós devemos pregar a palavra acompanhada da demonstração do poder do Espírito. Romanos 15, verso 19, vai dizer: pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até Ilírico, tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é carregado de poder, de sinais e de maravilhas. Através de quem? Do Espírito Santo. Não é através do pastor Marcos, do profeta Júlio. É através do Espírito Santo. Mas será que os dons, tanto os dons dados por Jesus Cristo e os dons dados pelo Espírito Santo, servem para hoje, sim ou não? Os dons do Espírito Santo, já vou adiantando, e os dons de Jesus Cristo são 5 de Jesus. Nós temos o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre da palavra, os apóstolos. Esse é Cristo quem dá à igreja para a edificação dos santos. E tem os dons do Espírito, nós vamos ver daqui a pouco. Bom, se não fosse para hoje, não faria sentido Paulo descrever alguns capítulos no livro de Coríntios acerca da usabilidade dos dons. Não faria sentido o porquê ele te dá um manual de como administrar a unção, o dom do Espírito. E aí tem pessoas que vão falar assim: mas lá no capítulo 13 vai falar que os dons cessarão, a profecia cessarão, o conhecimento cessarão. Algumas pessoas pegam isso e isolam duas coisas: os dons e a profecia, mas não isolam o conhecimento. Se os dons e a profecia cessaram, por que o conhecimento não? Então fica meio... não vai dar certo. Essa teologia não prospera. O que Paulo está querendo dizer é que quando aquele que é perfeito vier, que nesse momento nós estamos como de frente para um espelho de bronze, não dá para se ver direito, mas quando aquele que é perfeito vier, não haverá necessidade mais do uso dos dons
nem do conhecimento e nem da palavra profética, certo? É para isso que esse texto está ali. E aí Paulo escreve bem sobre a usabilidade dos dons, sobre a sua aplicação. Também depois ele fala sobre o amor. Entre tudo que se deve buscar, busque o amor. Então ele está ensinando toda uma igreja acerca do uso dos dons. Não faz sentido falar que os dons não são para hoje. Fora a nossa experiência pessoal no Espírito. Concordam? E aí também Jesus ele promete o Espírito Santo, que é aquele que flui. É quando ele quer e é ele que dá os dons. Então sim, os dons são para hoje. E aí você vai conseguir ver mais lendo o contexto no capítulo 13, no capítulo 12 e o 14 de 1 Coríntios. Mas hoje nós temos 40 minutos. Se falar nisso, nós vamos seguir o organograma. Vou pregar, vou montar um ensino. Os pastores vão finalizar o culto, proceder. Acho que tem uma repartição de unção hoje. O pessoal do Ágape. Vocês podem aplaudir esse pessoal que se dispôs. E após isso, nós vamos fazer um mover aqui. Se você tem algum compromisso, você pode ir embora, fica tranquilo. Mas se essa mensagem quebrou no seu coração, você tem que ficar aqui até o final para a gente fazer uma impartição de unção do fluir dos dons. Aleluia! Jesus promete o Espírito Santo, capítulo de João, no capítulo de 14 do livro de João, em versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro advogado. A etimologia dessa palavra advogado quer dizer aquele que se assemelha. O Espírito Santo é aquele que se assemelha a Jesus, a fim de que esteja para sempre com vocês. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. E no capítulo 14 do livro de João, no verso 16, ele também diz: mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Vamos para mais um próximo texto. Mateus 28, nos versos 18 e 20. Então, Jesus aproximando-se deles, assegurou, abre aspas, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ponto. Agora ele entra em outro assunto no verso 19. Portanto, vírgula, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Marcos capítulo 16, verso 28. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Sabia que Jesus está ao seu lado, confirmando a palavra dele? Tem um texto que diz assim: céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá. Quando você confia na palavra, você não depende de uma música bonita, você não depende de sentir um arrepio, você não depende de estar tudo bem, porque há uma palavra que antecede tudo isso. A Bíblia fala assim que há dentro de vasos de barro um tesouro, e esse vaso sou eu e você. A garantia de que o Espírito Santo fará é que há uma palavra sobre isso. Então não tenha medo de mover nos dons, porque o Senhor é contigo. Há uma palavra. Amém? E Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a música que canta, né? Jesus é o mesmo ontem, o mesmo que foi hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a palavra fala que vocês são mais do que vencedores. E que a sua vida agora
está escondida em Cristo. Uau! Sabe o que isso tudo quer dizer? Nós não dependemos de nós mesmos para operar nos dons. Nós só dependemos de conhecê-lo. Quando você conhece o Pai, você vai ver que o Pai quer curar as pessoas, quer ser o provedor, quer ser a bandeira, quer ser a paz, quer ser a justiça. Você só precisa ajudar as pessoas através dos dons, tirar a sujeira que está em cima daquele tesouro escondido e colocar para fora. A palavra fala que outra hora nós andávamos como cegos, tateando, não sabia para onde ia. Mas o sol da justiça brilhou, a estrela da manhã. E agora nós temos a esperança da glória em nós. E você pode repartir isso através da palavra e do fluir dos dons. Quantos aqui creem que Deus deu dons a você? Levante as suas mãos, deixa eu ver. Quantos já operam nos dons e levantar as mãos? Ok. Vamos conhecer os nove dons do Espírito Santo, segundo o texto de 1 Coríntios, capítulo 12. A partir do verso 4. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. Esse dom da fé que ele está dizendo aqui é a fé para sinais e maravilhas, milagres. Existe o dom da fé, você, quando aceitou Cristo, exerceu ele. Mas agora existe um dom da fé para a operação de milagres. Há outro, pelo único Espírito, dons de curar. Há outro, poder para operar milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de espíritos. Há outra, variedade de línguas. E ainda há outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações. E ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme o desejo dele. Há um desejo dos céus de repartir um dom para cada um de nós. Existem outras coisas também, além dessas do sobrenatural. Por exemplo, como servir. Mas para frente, ele vai falar acerca disso. Aquele que serve, sirva bem. Aquele que é generoso, seja generoso. Então, antes, às vezes, de você operar nos dons mesmo de imposição de mãos, você já está operando em outros dons, em outra graça, que é servir, amar as pessoas, quer ser um bom profissional, quer ser um bom motorista de Uber, certo? Eu quero dizer que há uma predisposição do Espírito Santo em repartir por nós uma graça específica. E a gente não pode limitar isso a 4 paredes e simplesmente a pessoas que são curadas. Nós temos que admitir. Um bom profissional de marketing, um bom personal trainer, ele está exercendo a graça que Deus deu. Concorda? Porque as pessoas podem ver Cristo através dele. Mas existe uma condição para que essa graça seja repartida de maneira eficiente, para que o dom seja usado de maneira sábia. E essa condição é você basear o fluir dos dons no amor. Porque sem amor é como um sino que ressoa. É como se o Gustavo, nesse momento, viesse aqui
tocasse bateria não faz sentido nesse momento da pregação. Então, se você usa os dons de maneira incorreta, é como um sino que ressoa e não faz sentido o que a palavra fala. Ele está dizendo que para isso é necessário conhecer o amor. Há um texto que diz assim que Deus estava em Cristo reconciliando sim com o mundo. Deus estava em Cristo. Deus estava encarnado em Cristo, reconciliando o mundo. E Cristo é o exemplo de mansidão, humildade, paciência, longanimidade e todos os atributos do caráter de Deus. E qualquer princípio que você procurar na Bíblia, Cristo se tornou modelo, porque o próprio Deus estava nele. Então, o seu modelo para operar os dons não é o profeta Júlio, é Jesus Cristo. Ele é a representação do amor, porque Deus estava nele. Então, quando ele operou em amor, era o próprio Deus operando. Quando ele operou em misericórdia, era o próprio Deus operando. Quando ele operou em graça, em cura, em palavra de sabedoria e de conhecimento, era o próprio Deus operando. E você sabe de uma coisa interessante? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 diz assim: segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. Contudo, especialmente o dom de profecia. Vou avançar um pouco mais para a gente aproveitar o tempo. Há um texto onde Deus fala para que Moisés fale a rocha. Só que Moisés pega o cajado, ou levanta a mão, e dá uma cajadada, se não me engano, 2 vezes na rocha. E aí Deus reclama para ele, não foi? O fluir dos dons, de maneira abusiva, haverá correção da parte de Deus para com essas pessoas que o abusam. Essa representação da rocha era Moisés exercendo de maneira errada os dons que Deus havia dado. Então quer dizer que as pessoas podem receber o dom, podem fluir nos dons sem amor? Sim. E aí sabe o que acontece? Elas machucam as outras pessoas. Nós devemos fluir nos dons de maneira madura. Moisés e Arão deveriam ter falado à rocha, não batido na rocha. Eu acho tão legal quando eu prego sobre ensino, fica um silêncio. Mas o silêncio me dá até medo, pastor. Vocês estão aí? Aleluia. Nós já estamos indo para o final já, viu? Existem 6 pontos que, durante a minha caminhada, eu percebi, biblicamente, que contribuíram para o fluir dos dons. A primeira é a unidade da igreja. A segunda é o favor de Deus e dos homens. O terceiro é o estilo de vida que agrade a Deus. O quarto é o revestimento do poder do Espírito. O quinto é a unção que quebra o jugo. E o sexto é o Espírito Santo que nos convence do pecador. Vamos ler 2 textos só acerca disso. Provérbios 3, 4. Esse é extremamente importante. Provérbios capítulo 3, verso 4. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem com boa reputação. O favor de Deus e o favor dos homens é o reconhecimento que há uma graça especial de Deus em você. E isso contribui para o fluir dos dons. Certo? Então, ter uma casa pastoral, uma família da fé que está com você e te reconhece, vai te trazer graça para isso. Isaías 10, 27. Isaías 10, 27. Vai dizer assim: assim naquele dia
a carga será removida dos teus ombros, e o seu jugo de sobre o seu pescoço. O próprio jugo se despedaçará com corpulência da tua força. A única coisa que convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo. E a única coisa que vai quebrar um jugo, um peso da vida de uma pessoa, é uma unção. Não experimente fluir nos dons sem estar habilitado na unção. Vai dar muito errado. Vai ser sabor unção. Entendeu? Sabor unção. E por último, a santificação que atrai a unção que quebra o jugo. A santificação, ela remove coisas abaláveis para que apenas as inabaláveis permaneçam. Uma vida de santificação caminha junto com a unção que quebra o jugo. E essa entrega atrai essa unção. Esse poder nos dons não é para impressionar as pessoas, para que elas nos vejam em destaque, mas é para impactar os corações e revelar o amor dele a elas. E gerar o quebrantamento, a consciência de que elas precisam do amor do Pai, cheio da graça, e então virá o Espírito da verdade e as convencerá do pecado. O fluir dos dons coopera para a edificação dos santos e para o perdão de uma multidão de pecados. Tudo que nós precisamos é reconhecê-lo, conhecê-lo. E a palavra fala assim que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como único Deus. O nosso trabalho é conhecê-lo e fazer as pessoas conhecê-lo também. Eu não posso fluir nos dons e aprisionar as pessoas, porque os dons é para trazer libertação. Eu não posso fluir nos dons e causar medo nas pessoas e pânico, porque os dons é para trazer uma alegria, vestes de justiça, uma unção sobre a pessoa. Há um texto que Jesus fala quando ele senta naquela cadeira dentro da sinagoga, né? Que repousou sobre ele agora a graça de Deus. Ele foi ungido para libertar as pessoas. Então, como diferenciar quando há uma graça especial de Deus e quando não é uma graça especial de Deus? A palavra está te encorajando, a revelação está te trazendo luz, está te admoestando no amor, está te trazendo consolo. Essa é a graça de Deus. Não está me aprisionando. Eis que eu vejo o espírito de morte em você. Misericórdia, irmão. Sabe quando Deus ele mostra algumas coisas feias? É porque ele está pedindo para eu falar assim, ó. Eu vejo Cristo trazendo uma nova vida sobre você. Ele está te chamando para perto.